né? Abra sua Bíblia em Joel 1, capítulo 1, verso 1. Nós vamos continuar a mensagem da semana passada, no qual Deus falou muito ao meu coração. Quero permanecer dentro da mesma vontade do Senhor e que o Senhor possa falar com a sua vida. Joel 1, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler alguns versos, né? Não lerei tudo em função da hora. Verso 1 diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, o profeta, filho de Petuel. Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, ou seja, embriagados, intoxicados, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco, ou seja, está de luto. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as olivas se murcharam. Aí o verso 14 vai dizer assim: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, os mais maduros e todos os moradores desta terra, para que a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. E acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, até os animais suspiram por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Até aqui. Pai amado Deus, está lida a tua palavra. Lemos aqui um momento de crise no qual esse povo aqui passava, uma luta terrível que tinha assolado esta terra. Mas o Senhor separou um profeta, mandou um homem a falar e profetizar, e aí fazer toda a diferença. Mas porque havia um povo ali, Deus, que queria mudar as suas atitudes, ou seja, queria ouvir a tua voz, Pai. E da mesma forma que estamos nesta noite, Pai, a ouvir, Deus, a tua vontade, fala com cada um aqui, exorta, ensina, direciona, Pai, para que saiamos aqui arrependidos dos nossos pecados. A tua igreja existe para isso, para que possamos nos arrepender e a cada dia ser melhor para o Senhor, e o Senhor nos dará uma nova vida, o Senhor nos encherá de paz, o Senhor fará novos campos, o Senhor colocará rios aonde não tem nada, porque assim diz a tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, nos corrige, nos dá nova direção, nos dá sabedoria como igreja, Deus, nos ensina a orar a ti, porque a tua palavra vai dizer que nem orar sabemos. Nos ensina a ser melhores cristãos, a viver o cristianismo, a entender o que é ser crente, e largar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, Deus,
e sermos dignos de te adorar, Pai amado Deus, na tua casa. É isso que te pedimos aqui nesta tarde, Pai. Fala intimamente com cada um, Deus. Se alguém aqui vivendo alguma crise, necessidade de cura, necessidade de restauração, necessidade de libertação, Deus, que seja durante esta mensagem, que seja durante o louvor, que seja durante a oração, a serem impactados, tocados pela tua boa mão, e saímos da tua casa diferente no qual nós entramos, Pai. Então nos dá liberdade, Pai, de abrirmos a nossa boca, de louvarmos ao Senhor. Nos dá, Deus, condição de dizermos aleluia, de dizermos glória a Deus. Que não sejamos uma igreja morta, mas uma igreja no qual glorifica e adora o teu santo nome. Uma igreja que reconhece a presença do teu Espírito Santo, uma igreja que acredita, tem fé que os teus anjos foram enviados, o anjo do Espírito está aqui a nos mover e a nos fazer nos arrepender daquilo que estávamos a fazer há horas atrás. Que sejamos aqueles que vão levar a paz, levar a tua palavra, a tua presença, Pai, seja constante na nossa face, que as pessoas olhem nos nossos olhos e digam: meu Deus, ela é diferente, Pai. É por isso que aqui estamos, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, pode se assentar. Intitulei essa mensagem com o título Arrependimento, uma necessidade para nova unção. Enquanto na semana passada, já retrasada, eu já meditava sobre Joel, Deus foi me falando ao meu coração e me lembrando de situações dos quais eu precisava me arrepender na minha vida, e eu falei: opa, é essa aqui a palavra no qual eu vou direcionar a vida da sua igreja. E na semana passada, ao iniciar, eu entendi que através daquilo que Deus já havia me dado, que eu não tive tempo para apresentar tudo, e por isso eu volto aqui neste domingo com algo mais além daquilo que foi falado semana passada, para que Deus possa fazer você entender que há situações e momentos na nossa vida que nós precisamos realmente nos arrepender. Eu falava na semana passada que Deus tem levantado homens e mulheres aqui na vida da nossa igreja, tem levantado sentinelas, tem levantado os pastores, o bispo, o diácono, os líderes, a proclamarem que o tempo do arrependimento chegou. Não podemos mais continuar os nossos dias do mesmo jeito que até aqui nós chegamos. E o livro de Joel, ele faz parte dos profetas, um livro pequeno, 4 capítulos, e provavelmente foi escrito depois do exílio em Babilônia, por volta do ano 400 a.C. E o livro ele é formado por 2 partes. Na primeira, que nós pregamos na semana passada, o profeta Joel, depois do desastre provocado pela invasão de gafanhotos na região da Judéia, ele convida aquele povo a uma liturgia de luto, a uma liturgia de súplicas a Deus. E eu entendo que hoje talvez o Senhor esteja a pedir o mesmo de nós como igreja, que venhamos a ser uma igreja não somente de luto, mas uma igreja que para orar ao Senhor, uma igreja que prioriza um momento de súplica ao Senhor nosso Deus, uma igreja que não vive de desculpas atrás de desculpas, e correndo daquilo que o Senhor tem colocado sobre a responsabilidade de cada um aqui. Há muito tempo eu venho querendo pregar algo que eu tinha medo de falar à igreja. Eu tinha medo porque eu achava que como pastor,
como ministro, ou como aquele que está aqui à frente, mesmo indignamente, porque não acredito eu que haja homem que esteja preparado ou chancelado pelo Senhor, digno de honra, para ministrar a palavra dele. Não, eu sou apenas um escolhido, e que também escolhi tal missão, mas sei dos meus erros e fraquezas, e por isso, sempre que inicio qualquer que seja a meditação da palavra do Senhor, eu falo: Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. Mas o medo que eu tinha era de falar para a igreja, o quanto algumas vezes talvez eu já tenha pensado em até desistir da questão, da posição do ministério. Eu falava: não, isso é pesado demais. E por que o pastor ele escolheu esta fala aqui hoje para apresentar à igreja? Porque hoje aqui o Senhor me deu uma aula pela manhã. Quantos estavam aqui pela manhã hoje? O bispo chegou aqui, aquele jeitão dele todo, desse tamanho, encostou aqui, falou assim para a igreja: eu já tive algumas vezes o desejo de desistir, inclusive, do ministério. Aí eu falei: meu Deus, Santa Ceia, o bispo aqui pregar dizendo que o ministério para ele estava sendo um peso, e que talvez em alguns momentos da vida dele ele não aguentava mais suportar aquele peso, ou seja, ele estava vivendo uma crise durante muitas vezes na vida dele, uma crise pessoal, uma crise íntima, uma crise no qual ele não conseguia revelar à igreja. Mas nesta manhã ele disse assim: eu já estive em crise, talvez até esteja diante dos desafios que financeiramente foram colocados aqui à igreja, mas ele disse assim: eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou continuar, porque nós vamos vencer como igreja, porque nós vamos vencer na nossa vida pessoal. Apesar das lutas, apesar das crises, apesar das tribulações, apesar das preocupações que tomam a vida dele durante as madrugadas, porque parece ser simples, né? Parece ser confortável, mas não é. E aí eu ali quase comecei a chorar, porque quantas vezes eu também não pensei em tão poucos anos até desistir. Quantas vezes eu pensei: meu Deus, será que eu sou digno de tal função eclesiástica ou missão? Será que eu sou realmente escolhido? Ou será que eu escolhi e me meti de intruso a cumprir algo que era meu? Aí hoje de manhã o Senhor falou tanto, que eu saí daqui e até agora eu não parei de pensar na palavra que foi ministrada nessa manhã hoje aqui. Aí eu digo a você assim: está desanimado? Está triste? Está envergonhado? Está vivendo uma luta? Não sabe o que fazer, não sabe para onde ir? Vem para a casa do Senhor. Vem ouvir uma voz no qual é a única que pode nos tirar desta condição, porque essa liturgia que vivia esse povo era uma resposta no qual Deus prometia o fim da calamidade e prometia a volta da abundância. Mas por que eu citei o meu exemplo aqui, de já ter pensado inclusive de parar, até mesmo o meu ministério, e voltar à vida secular? Porque é comum que todos nós aqui vivamos lutas, tenhamos medo, é normal, é comum que as enfermidades nos assolem, sim. A Bíblia vai dizer que neste mundo viveremos tribulações. É normal, é frequente sim saber que há casais que vão viver as suas diferenças dentro das suas casas, mas que a cada dia vão lutar, porque sabem que é a vontade do Senhor, que vivam em unidade, que vivam em comunhão e que preservem a família, por maior que sejam as diferenças que se levantem. É natural que hajam alguns pais aqui tristes, vivendo
essa história aqui dos 4 gafanhotos. Um cortou, um comeu, um devorou, um queimou. Talvez hajam pais aqui que olhem para os seus filhos e eles estejam nas drogas, na prostituição, numa situação de encarcerados, presos no quarto, presos na bebida. Talvez hajam aqui pessoas que tenham entrado por essas portas sem direção, vivendo essa crise. Mas o Senhor nos chamou aqui nesta noite para nos dizer que através das nossas crises, Ele fala conosco, Ele nos dá direção, Ele nos dá cura, Ele nos dá restauração, sim. E basta que tenhamos fé, basta que acreditemos na palavra do Senhor, basta que ouçamos a voz dEle, basta que abramos o nosso coração e deixe Deus habitar e falar conosco aqui nesta noite. E é isso que Ele veio aqui fazer. Ele está aqui, é o seu Espírito Santo que está a direcionar a sua vida e a dizer que esse tempo de calamidade, esse tempo de tristeza, esse tempo de dor, de enfermidade, no qual os médicos dizem que não há cura, eu creio num Deus que cura, e cura quando Ele quer. Mas creio também que Ele é Deus, e se Ele permitir algo sobre a minha vida, por mais que eu não entenda, Ele está a dizer aqui nesta noite que Ele tem o melhor para nós, e eu creio nisso. Apesar da luta, apesar das dúvidas, apesar de já ter vivido dias nos quais eu pensei inclusive em desistir, como aqui já falei, como o bispo hoje também falou e me deu de uma certa forma uma permissão para dizer isso também, Ele está falando com você também da mesma forma que Ele falou conosco, e é assim que eu creio. Na segunda parte, temos o julgamento das nações, temos a vitória de Deus e a vitória de Israel. Nessa parte, temos o predomínio de uma linguagem, aonde é anunciado o grande juízo divino, e nós nos esquecemos disso. A igreja não é um lugar só para pedir bênçãos, a igreja não é um lugar só para pedir proteção, a igreja não é lugar somente de entrar às portas e falar: Deus, realiza meus sonhos, realiza meus projetos, muda meu marido, muda minha esposa, muda os meus filhos. Não, a igreja é um local no qual nós entramos e escolhemos entregar a nossa vida e viver a congregar-nos como irmãos. Mas muitos se esquecem disso e tratam da igreja apenas como um compromisso semanal. Mas aqui está Deus a lembrar que aqui a casa é dele, aqui quem manda é Ele, aqui quem faz é Ele. Então não são as nossas vontades, é a dele, não é vontade minha nem sua, mas a do seu Espírito que está a nos incomodar aqui nesta noite. Esse juízo divino que eu falo, ele se abre o tempo da restauração, quando nós nos lembramos que há um juízo, que há um peso, que há uma responsabilidade para nós como igreja. Nós nos alertamos, nós abrimos nossos olhos, nós deixamos os conceitos de lado, e aí começa Deus a nos restaurar, começa Deus a nos preparar, começa o Senhor a falar conosco. Está pensando que eu sou mole? Sou não, sou duro, tenho cara de bonzinho, mas sou brabo, pequeno, mas sou brabo, pequeno, mas sou bruto nas palavras. Alguns homens sabem, conhecem. Mas por que eu estou a dizer isso? Porque eu sou difícil também diante de Deus, mas Ele tem falado comigo de que forma? Porque a cada dia eu tenho me colocado mais a ouvir a voz dEle, cada dia eu tenho buscado mais Ele em oração,
Cada dia eu tenho procurado mais estudar as coisas dele, os livros nos quais falam aquilo que é vontade dele, a Bíblia, no qual o Senhor não me deu como presente para a minha vida. E é isso que ele quer falar conosco nesta noite também. Deus quer incomodar a você a ter uma busca. Meu dia é muito corrido, é o trabalho, é a casa, é o meu marido, são os meus filhos, é a minha esposa. Vamos parar de encontrar desculpas e vamos viver realmente a unidade no qual o Senhor espera de nós. Vamos encontrar o tempo que precisa ser encontrado. Meu Deus, olha o Senhor falando comigo. Esses dias eu liguei para o irmão, eu não consegui falar com ele 2 palavras, eu só falei assim para ele: eu te ligo já, até hoje não liguei, estão 3 dias, me perdoe meu irmão, Deus me mostrou ele ali, meu Deus, ligo mais tarde. Mas por que isso? Por que eu estou a dizer isso? Nós temos um grande problema, estamos dentro de uma crise, dentro de uma dificuldade, estamos vivendo um momento difícil, mas o Senhor quer mudar isso em nome de Jesus. Eu acredito nesse Deus. Semana passada, quando eu pregava essa palavra, um irmão me ligou na segunda. Teólogo ele. Eu entendo que a palavra do Senhor fala sobre a invasão dos gafanhotos, mas eu não entendo que a palavra de Deus seja uma figura simbólica. Eu entendo que os gafanhotos invadiram aquele lugar. Ele, como teólogo, estudante da palavra de Deus, ele entende que eram os exércitos que vinham contra. Cada um vai interpretar de uma forma como igreja. O problema não é esse. O problema é aquilo que nós entendemos para a nossa vida, quando isso passa a ser um bloqueio para ouvir a vontade do Senhor. Para alguns o Senhor vai falar que é um exército, para outros ele vai falar que é um gafanhoto, mas o que importa não é isso. O que importa é o que vem depois disso, que é muito maior, que é a glória dele sobre as nossas vidas, que é o que ele quer falar, que é o que ele quer fazer, que é a cura que ele quer depositar. Mas o que é certo é que aqui dizia que aqueles que eram fiéis a ele, iriam ser salvos através de oração, através de penitência, através de entrega, através de pedido de perdão. Então, se há algo que o Senhor está a te incomodar, a falar, a te direcionar, toda vez que estiver ouvindo uma mensagem, uma palavra dos céus, comece a pedir: Deus, eu me arrependo, me perdoa, me muda, me molda, me faz como o Senhor quer, porque é isso que vai nos dar a graça e a salvação que tanto nós esperamos. Aqui, o capítulo 2 fala de um juízo futuro, e é típico dos profetas na palavra de Deus. Uma situação concreta aqui, o escritor sempre, ele nos encontra e nos mostra uma força para exortar-nos aqui nesta noite, e mais uma vez esse livro, para situações futuras. Que situações são essas? Nós não sabemos. Alguns aqui estão na condição de que já passaram pelas 4 ondas de gafanhotos, mas ainda há algo mais difícil ainda por vir. Alguns talvez estejam prestes a receber uma bênção, um milagre, uma cura. Eu não sei, só o Senhor quem sabe. Mas o que eu quero dizer aqui é que, independente da tua situação, o centro desta mensagem no qual Joel nos prega aqui, o profeta através da palavra do Senhor, é a misericórdia de Deus nas nossas vidas, e isso nós estamos esquecendo. Só olhamos para o nosso dia a dia, para a nossa agenda, para a nossa caminhada, só olhamos para as falhas de uns e dos outros, só olhamos para as lutas que vivemos, mas nos esquecemos de que quando chegamos na casa do Senhor,
algo muito maior do que qualquer luta, de que qualquer insatisfação, de que qualquer situação que você possa estar vivendo. Então, sempre que você pisar nesta igreja, ou qualquer outra que seja, comece a dizer: misericórdia, Senhor, dos meus pecados. Comece a abrir a tua mente, o teu coração, e comece a sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Toda vez que você louvar ao Senhor, há um escritor, eu esqueci o nome, mas ele diz que toda vez que ele para escrever alguma coisa, ele escreve como se fosse a última vez. Eu já vi pastores que falam que toda vez que sobem ao púlpito, ele diz assim: eu subo ao púlpito como se fosse a última vez, de tanto que aquilo é importante na sua vida, e pode ser sim a última vez, só quem sabe é Deus. Mas por que quando eu chego diante do meu parente, da minha esposa, do cônjuge, do filho, nós chegamos como se fosse mais uma vez? Por que quando adentramos a igreja e abraçamos o irmão, não nos entregamos e apenas dizemos a paz? Sai da boca para fora. Não ouvimos uns aos outros, não entregamos-nos uns aos outros, não prestamos um culto racional, aonde nos manda dizendo a Bíblia que precisa ser com entrega, com adoração, com louvor, com amor, porque Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É isso que eu entendo que seja a vontade dEle para as nossas vidas. Joel aqui nos apresenta que Deus perdoa-nos com a sua ira e acalma-se para abençoar esse povo. Quando o povo se dispõe a mudar de vida, quando o povo se dispõe a mudar de atitude, o mesmo eu tenho que dizer aqui para nós aqui nesta noite. Só olhamos para Deus como Pai, como Salvador, como abençoador, como curador, mas esquecemos que Deus também é juízo, e a sua igreja está aqui para se lembrar disso, sim, porque nós só vamos viver o derramamento do Espírito Santo, que também diz aqui nesse livro, se nós assim entendermos e vivermos as nossas vidas. Mas nunca é assim. Nunca entregamos-nos em totalidade. Mas Deus deixa essa palavra para abençoar aquele povo, sim, mas para nos auxiliar nesta noite a tirar desse texto uma mensagem para a nossa vida, para o seu casamento. Quantos casais que não se perdoam verdadeiramente, e a barreira da diferença e da frieza não cai? Quantos filhos estão afastados do seu pai e da sua mãe, porque não honram os seus pais, e quando os procuram só porque precisam de alguma coisa? Quantos pais levantam a ira dos seus filhos e só querem a sua vontade, sem ouvir sequer os seus filhos? Quantos são aqueles que estão empregados, vivendo momentos difíceis, talvez até prestes a perder o seu emprego e não mudam? Quantos empregadores, quantas empresas, empreendedores estão vivendo lutas porque não aplicam dentro das suas empresas aquilo que é vontade do Pai? Aqui Israel é dominado pelos persas, ou seja, é tempo de crise. A vida dos hebreus está ameaçada, porém, a mensagem do profeta é clara: Deus pode transformar com a colaboração, com a entrega, com a dedicação dos fiéis. E a crise,
ela terá uma mudança tão grande que a vitória será definitiva. Eu acredito nisso para a minha vida. Por isso, nesta noite, antes de aqui entrar, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu pedi perdão pelos meus erros, mas acredito também que precise fazer muito mais do que isso, e que por mais difícil que seja, eu acredito que aqui neste lugar é o Espírito Santo a me incomodar e a me levar a uma tal posição no qual eu conseguirei sim. E eu acredito que ainda hoje, se eu me esforçar para isso, e o mesmo Deus fala com você, o mesmo Deus fala com esta igreja, e Ele fala de uma forma muito clara, basta que nós venhamos a entender. Aí alguns vão dizer que Joel, um livro profético, sim, talvez poético para alguns, mas eu não acredito que, apesar da linguagem apocalíptica, isso não pode interferir na nossa compreensão do texto como igreja, porque quando a Bíblia fala alguma coisa, eu entendo que seja o Senhor falando. Então, na leitura da tua Bíblia, na tua casa, não leia apenas palavras, leia a vontade do Senhor. E muitos do que aqui estão, talvez não seja mais comum nas igrejas a pregação dos últimos tempos, falar do fim do mundo. Meu Deus, o fim do mundo é a volta de Jesus, o fim do mundo são os últimos tempos, e Apocalipse vai nos dizer que será o melhor momento da nossa vida, será o dia que Jesus virá buscar a sua igreja, e Apocalipse ainda vai dizer que o mundo estará em guerra. Eu não sei se você assim entende, mas eu entendo que essa guerra já chegou, uma guerra contra as famílias, uma guerra contra a igreja, uma guerra contra o cristianismo. Ele já chegou, ele já domina o mundo, ou seja, quando será não sabemos, mas ele está por vir. Não é uma catástrofe, não é o fim, pelo contrário, é a participação ativa do Espírito Santo dentro da vida da igreja. Então, quando você for orar, quando você for clamar, clame sim pela vontade do Pai, clame sim pelo retorno de Jesus, clame sim para que Ele venha buscar a sua igreja, a tua família, a tua casa, e que ninguém fique de fora. Mas o que nós estamos fazendo para mudar isso? Eu sei que há lutas, eu sei que há muitos aqui que estão fazendo o seu melhor, o seu máximo, mas podemos fazer ainda mais, pela família, pelos filhos, pelos cônjuges, podemos fazer ainda mais pela vida desta igreja, podemos fazer ainda mais pelos ministérios desta igreja, podemos fazer ainda mais pelos projetos que o Senhor tem colocado no coração de cada um, mas nos falta coragem, nos falta tempo, nos falta de verdade priorizar aquilo que o Senhor tem nos falado. Vivemos um tempo onde o cristianismo fica em segundo plano, primeiro vem as nossas necessidades, mas que em nome de Jesus isso mude, que não venhamos a ouvir uma mensagem apocalíptica sobre o final dos tempos, mas como algo assustador para as nossas vidas, não, mas que possamos nos lembrar que é uma mensagem de esperança na vida desta igreja, não só para o futuro das nossas vidas, mas também para nossa situação presente. Deus quer nos curar ainda hoje, eu creio. Deus quer nos melhorar ainda hoje, porque a palavra de Deus, na boca de Joel, profeta, deixa claro que o motivo de tal calamidade que eles viviam era o seu pecado. Eu não estou querendo dizer que toda luta que enfrentamos é o nosso erro ou o nosso pecado, não é isso. Mas em algumas vezes sim,
E para esses o Senhor aqui está a incomodar, está a falar, e só depende de nós. Por isso que o Senhor nos convida a um arrependimento. Mas pastor, eu não consigo. Faça jejum, faça orações, humilhe-se diante do Senhor. O que é humilhar-se diante de Deus? É entregar-se, é ouvir a voz dEle, é fazer o que Ele está a te mandar a fazer aqui nesta noite. Então clame a Ele, clame: Senhor, me ajuda então, porque o Senhor, mais uma vez, nesta noite, convida o seu povo a buscar o bem, o erro, o conserto, e não o mal, o pecado, as dificuldades que nós mesmos criamos diante das situações que vivemos, porque Ele nos exorta a buscar a sua face. Como é que você tem feito isso? Ele diz aqui que esse povo seria sarado, que a terra seria sarada se buscasse a sua face. Então comprometa-se com o Senhor nesta noite, de cumprir aquilo que é a vontade dEle. Ele está a falar, e eu vou fazer. Ele está a me incomodar, e eu vou praticar, e ninguém vai me impedir. Então, se tem que pedir desculpa, peça desculpas. Se tem que perdoar, perdoe de verdade. Se tem que mudar as suas atitudes diante de alguém, mude-as em nome de Jesus. Se não vive ainda em unidade do corpo de Cristo, como diz o tema deste ano para a nossa igreja, a visão que foi dada ao bispo, passe hoje mesmo a viver em unidade, em entrega, em participação, em comunhão, em doação, porque essa é a vontade do Senhor. Capítulo 2 vai nos mostrar em diversos versos, alguns eu lerei, que a promessa dele virá como restituição daquilo que foi destruído pelo inimigo na sua vida, mas somente quando o seu arrependimento for sincero. E com sinceridade eu entrego nesta noite a minha vida ao Senhor, e faça o mesmo. Comece desde já a buscar o poder das orações. Alguns reclamam: meu Deus, esse pastor não para de orar. Um dia desse eu fui lá em Pastor Deroci, ele não acabava de orar. Esse é o Pastor Deroci. Ora, 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 e por isso ele é um homem tão abençoado. Por isso ele tem uma família tão exemplar. Por isso ele tem um ministério tão lindo. Mas por quê? É um homem de oração, é um homem que eu uso como meu exemplo. Eu tenho um foco, ser igual a ele. E se estou aqui a lembrar dele, por que não incluí-lo nas minhas orações? Isso é como Deus fala. Deus vai nos lembrando de situações, de coisas. Deus vai falando, só que nós vamos esquecendo. Alguns anotam, outros no papel, outros no celular, mas anotamos. Semana de oração, projetos de vida, colocamos, discorremos os nossos projetos daquele papel. Alguns dias, algumas semanas se passam e nada fazemos, e esperamos a próxima semana de oração para que o Senhor possa realizá-los. Mas o que fazemos? Muito pouco, se não pouco. Mas que nesta noite o nosso arrependimento seja sincero, combinados com jejum, como foi nessa manhã. Entregamos o nosso jejum sobre todas as amarras, sobre tudo aquilo que nos prende, que nos coloca dentro de uma cela, que nos impede de ser feliz, de sentir a paz, de viver a máxima do gozo da vida, porque essa é a vontade do Pai. Então você que não vive isso no seu casamento, se arrependa dos seus erros e passe a se entregar verdadeiramente a Deus em primeiro lugar e ao seu cônjuge. Você que não vive o gozo da esperança de ver um futuro melhor na vida do seu filho,
faça mais do que você tem feito, e assim será em nome de Jesus. Busque-o, diga o quanto ama, diga o quanto é importante ele entender que há um Pai, há um Deus, há uma igreja a serviço do seu povo, e assim receberemos novamente as bênçãos de Deus. Todos leram aqui o desastre natural que aconteceu, causado pela praga de gafanhotos, mas o povo, ao rogar, ao orar, ao seguir a vontade do profeta, receberam as bênçãos de Deus, e o mesmo eu creio que acontecerá na sua vida aqui nesta noite, em nome de Jesus.